Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Tomar ou não tomar café da manhã? Eis a questão. Nesse trabalho, eles, de certa forma, respondem essa questão sob uma certa ótica, né? Então, imagina o seguinte: um grupo de atletas, no caso vão ser ciclistas de alto nível, e numa determinada situação, esses indivíduos tomam carboidrato, consomem carboidrato e energia no café da manhã, e uma outra quantidade de carboidrato e energia no almoço, junta tudo. Esse mesmo grupo, numa segunda situação, vai consumir tudo que foi consumido no café da manhã e o almoço na primeira situação, só no almoço, né? Ou seja, numa comparação isoenergética, iso de carboidrato, a questão é: será que o fato de eu não ter tomado o café da manhã, mesmo depois tendo compensado tudo aquilo que tinha no café da manhã no almoço, vai fazer a diferença? Então, basicamente, essa é a ideia desse trabalho, que tem implicações importantes para a questão, da organização da alimentação ao longo do dia, tá. Então, o que basicamente eles falam, eu nesse trabalho, eu quero tentar fazer um vídeo curto, basicamente o que eles falam é o seguinte, que existem, né, existem aí, evidências de que se você faz uma alimentação rica em carboidrato, por exemplo, 4 horas antes, do exercício, você pode, na prática, fazer com que o desempenho de uma atividade pela manhã, por exemplo, uma atividade de endurance de longa duração pela manhã, eh, tenha um melhor desempenho. Inclusive, ele fala aqui também que a atividade, de força pela manhã, musculação também, tem um melhor desempenho, né. Então, ele fala, por exemplo, na introdução: "Olha, o glicogênio muscular e hepático são fundamentais aí para atividades, né, de endurance de alta intensidade". Então, por isso que existe essa recomendação no consumo do carboidrato horas antes de uma sessão de exercício, tá. E aí, como eu acabei de falar, ele falou: "Olha, existem evidências que o consumo de uma refeição rica em carboidrato 3, 4 horas antes de um treino matinal ou à tarde aumenta os estoques de glicogênio, né, principalmente quando você compara uma situação que uma pessoa vai fazer o mesmo treino vinda de um jejum overnight, tá. Então a pessoa, por exemplo, acorda, não come nada, vai fazer exercício de manhã ou de tarde, ou a pessoa acorda, toma café da manhã e vai fazer os mesmos exercícios. Ou seja, a ideia de que o carboidrato, pelo esse papel estoque de glicogênio muscular, né, para contração e hepático para manter a glicemia, dada a importância que eles têm de alta intensidade, tem essa recomendação de comer o carboidrato antes. Ele fala: a maioria dos estudos diz que essa refeição 3, 4 horas antes se traduz no aumento do desempenho, principalmente quando as atividades de endurance são realizadas com mais de 60 minutos, tá? E aí, ele começa propriamente a falar da questão aí do artigo, né? Que existem ideias que um café da manhã rico em carboidrato vai aumentar o desempenho desses exercícios de alta intensidade e endurance e também da musculação. Aí ele vem com uma questão que tem sido levantada a ideia que esse café da manhã, rico em carboidrato, algumas horas antes do desempenho da manhã ou da tarde, muitas vezes, pode ser que isso seja por um efeito placebo, tá. Ele não entra nos detalhes, mas ele fala: "Olha, pode ser que seja uma questão de efeito placebo". Então ele fala assim: "Bem, estou só relatando isso, então pode ser exatamente porque como que seria a questão do efeito placebo? Muitas vezes, aquela coisa no caso da musculação, né, porque é um exercício às vezes que não é menos de 1 hora, né, ou não estende mais de 1 hora e meia, ou seja, é um exercício que não gastaria totalmente os estoques de glicogênio, apesar disso, o carboidrato antes teve esse efeito. Então poderia ser também uma questão, não negando a importância do glicogênio, do carboidrato para os endurance, mas em algumas situações esse consumo antes pode também ser, segundo ele fala aqui, pode ser também uma questão de efeito placebo, tá, em alguns contextos. Mas aí a grande questão, ele diz o seguinte: se tem falado muito dessa questão de consumir o carboidrato 3, 4 horas antes para um exercício desse da manhã, né. Mas, ele fala que é muito curioso o fato que muitas vezes, em algumas modalidades, situações existe, o desempenho vai ser a prova, o desempenho vai ser de tarde, às vezes no começo da noite, e se tem um grande gap aí na literatura de pouca gente discutindo como é que deveria, né, qual é o efeito da alimentação, por exemplo, se eu não fizer já uma refeição logo de manhã, enchendo os estoques de carboidrato, vai ter uma alteração no desempenho à noite? Quer dizer, eu sei que tem estudo mostrando que um café da manhã rico em carbo de manhã, olha, café da manhã de manhã, né? Café da manhã, rico em carboidrato, vai mexer com o desempenho até umas 3, 4 horas aí depois. Mas será que o café da manhã, ele impacta no exercício à noite? Então ele fala que basicamente tem pouco sobre isso. E aí ele cita 2 estudos, inclusive contraditórios. Um desses estudos, contraditórios não, né?
se apoiando, mas para um contexto diferente. Basicamente, ele mostra 2 estudos que foram feitos recentemente, antes, obviamente, desse, onde, num caso, os indivíduos fizeram uso do café da manhã, e ao fazer uso do café da manhã, foram fazer uma prova no começo da noite, tiveram meio desempenho. Por outro lado, um outro grupo, um outro estudo mostrou que as pessoas não tomaram café da manhã e tiveram prejuízo no desempenho. Só que aí, não se sabe, a questão que ele levanta é: será que no primeiro caso, o efeito positivo, e no segundo caso, o efeito negativo, foi pela questão de tomar o carboidrato em si? A questão foi tomar o carboidrato ou a questão foi o horário, né? Ou seja, foi a ausência do café da manhã em si ou foi a ausência do carboidrato? Ou os dois? Isso não está muito claro. Daí exatamente essa questão dele, que é o quê? É você pegar os indivíduos, né, mesmo os indivíduos, então foram ciclistas, 11 ciclistas, né, altamente treinados, 10 eram do sexo masculino, um do sexo feminino, e eles fizeram um estudo transversal, separado mais os dois trial, né, randomizado, transversal, separado mais ou menos uma semana. Então, basicamente, é aquilo. Numa das situações, a situação tinha lá do break, o grupo que ele chama de B, onde as pessoas tinham lá o café da manhã, né? Então, esse café da manhã, por exemplo, tinha lá 583, mais ou menos 54 calorias, entre 8 e 9 da manhã. E esse mesmo grupo do breakfast, ele tomava 874, né, mais ou menos 80 quilocal entre meio-dia e as 2. Então, numa primeira situação, primeira situação sim, uma situação sorteada, num dos momentos, né, eles podem ter tido que fazer o café da manhã e o almoço dividindo a energia e o carbo, tá? E aí, numa outra situação, esse mesmo indivíduo foi para um trial, uma tentativa onde ele só fazia o almoço. E esse almoço era também entre o meio-dia e as 2, né? Só que eles consumiram 1.453 calorias, mais ou menos 134. Ou seja, numa situação que eles chamaram de breakfast, né? Breakfast, eles consumiram o carbo e a energia dividida entre café da manhã e almoço. Na outra situação que eles chamaram de não café da manhã, NB, né? Not breakfast, eles pegaram todo o carbo, toda a energia consumida só na hora do almoço, tá? E aí ele fala que, independentemente, né, lógico, para fazer essa comparação, daí a questão dele, né, para ver que eu acabei de falar, a questão, será que era o café da manhã per se ou era a falta de carboidrato? Então, para justamente responder essa questão, nas duas condições elas foram pareadas em termos de caloria, as duas consumiram 1.457, foi o total do almoço na condição sem café da manhã, e a composição de macronutrientes era igual, 81,5% de carbo, 5,8% de gordura e 12,7% de proteína, tá? Então, lógico que só avaliou aí o horário. E aí, né, eles fizeram essa situação aí, e claro, lá tem as características e mediram algumas coisas, né, como fome, percepção do exercício, percepção de esforço, a potência produzida, tudo mais, tá? Então, aqui que a gente está exatamente o que a gente está falando aqui, ó. Você vê que a quantidade de calorias, né, embora não mostre o carboidrato, mas a quantidade total de calorias no grupo não, eram os mesmos 11 fazendo, como eu falei, né, estudo transverso randomizado. Parte deles, todos eles, né, num determinado momento, antes ou depois, não importa a situação, mas todos eles chegaram numa situação onde eles tiveram que fazer o café da manhã e o almoço. E numa outra situação, né, não B, eles não fizeram o café da manhã, só fizeram o almoço. Mas nas duas situações, eles consumiram o mesmo percentual de macronutrientes e mesma quantidade total de calorias. E aí eles fazem algumas medidas. Então, por exemplo, ele mostra aqui a questão, por exemplo, de fome, né? Meio óbvio aqui, por exemplo, no grupo que não tomou café da manhã, então ele fala aqui, né, acordou, pós-café da manhã, 1 hora pós-café da manhã, antes do almoço, pós-almoço, tá? E antes do exercício. Esse exercício aqui era entre até 4 horas depois, mas não mais que 5 horas depois do almoço. Esse exercício aqui à noite. Esse exercício à noite foi feito que eles chamam de começo da noite, evening, né? Das 17 às 19, tá? Então, repara que aqui, no começo, o indivíduo que não fez o café da manhã tem uma percepção de fome e tal, né? Pela escala de apetite maior do que aquele que fez o café da manhã. Faz sentido. E justamente o contrário se dá quando eles fazem a questão do almoço, né? Eles almoçaram no mesmo horário, só que repara, é lógico que o indivíduo que fez o almoço consumiu mais calorias, enquanto esses aqui estavam consumindo 853, esses aqui estavam consumindo
1457, então talvez isso aqui explique porque nas horas que seguiram ao almoço, o grupo do café da manhã sentiu mais fome. Tá? É só um detalhe que ele colocou aqui, inclusive, pelo que dá para entender, eles fizeram essas medidas também para ver se os indivíduos seguiram as compliance, né, que seguiram os compromissos lá, por exemplo, que no caso do café da manhã, nas duas situações, no dia anterior, na noite anterior das medidas, né, fosse café da manhã ou não, conforme o grupo aqui, fosse essa situação ou essa, eles tomavam uma refeição padrão. Então eles fizeram essas medidas aqui para ver como é que estava ali a aderência, né, compliance deles lá. E aí o que eles viram? Né? Eles viram aqui na média que o grupo do café da manhã teve uma diferença, né, superior em termos de potência, tá? E essa diferença foi muito mais, foi bem destacada nos dois primeiros 2.500 metros. Você vê que ele vai medindo aqui, são 20 quilômetros, né, o trial que eles fizeram, por tempo, então eles tinham que percorrer os 20 quilômetros o mais rápido possível. E aí eles perceberam que nos primeiros 2.500 metros, aqueles que tinham tomado café da manhã tiveram uma taxa de produção de potência maior. No final, total, essa produção de potência deu mais ou menos o equivalente a 3% de diferença, tá? Em relação aos que não tomaram café da manhã. Então, ou seja, todos tomaram café da manhã, né? Ou não tomaram, conforme a situação, mas comparando os indivíduos na situação que eles tomaram café da manhã, dividiram, e na situação que eles almoçaram, tentando compensar essa falta do café da manhã, quando eles fizeram a tentativa que incluía um café da manhã, a diferença de performance foi maior, mostrando que o fato de tomar o café da manhã dava uma diferença de performance em torno de 3%. Ou a gente pode pensar o contrário, né? Que, apesar de, na situação sem café da manhã, eu ter consumido todos os nutrientes da mesma energia, não foi suficiente para compensar. Então, aí eles dizem que a questão não foi o carboidrato aí, provavelmente, que deu a questão, mas o horário em si, né? O fato da refeição em si, o schedule, né, a agenda. É claro que eles comentam, mas por que então seria essa diferença? Provavelmente eles especulam, né? É possível que quando o indivíduo fez o café da manhã, isso em termos de absorção, digestão, deposição de estoques de glicogênio muscular hepático, isso é uma das coisas que ele comenta, né? Em termos de deposição do glicogênio muscular hepático, forma uma quantidade de estoque que é diferente dessa quantidade de estoque que forma, vamos dizer assim, no indivíduo que só tomou o café da manhã, só almoçou, tentando compensar isso. Inclusive, eles comentam que eles fizeram uma medida na qual, antes da prova de 20 quilômetros, eles fizeram 10 minutos, né, medindo a gasometria. E nessa medida de 10 minutos, eles fizeram para saber justamente a proporção de carbo e lipídio que era utilizado. E aí, nessa proporção de carbo e lipídio que era... deixa eu só fechar aqui, porque quem faz ao vivo aí, claro que vocês não vão ver ao vivo, né, mas é o pessoal falando ali, primo falando aqui na casa da vizinha. E aí, nessa situação que eles mediram 10 minutos antes do trial de 20 quilômetros, eles perceberam que a situação que não tomou café da manhã, né, ou seja, a situação que só teve almoço, eles tiveram, nesses 10 minutos, uma mudança, né, do perfil de nutrientes. Como assim? Uma mudança dependendo mais do carboidrato e menos do lipídio. Quer dizer, como se tivesse esse grupo que só tomou o almoço, só consumiu o almoço, tivesse talvez um desgaste mais rápido do carboidrato. Então teve diferença, né? Então é lógico que eles falam aqui, né? Que a conclusão que eles comentam é assim, bem, o que determina, porque a questão era, teve um estudo anterior que mostrou, olha, tomou um café da manhã rico em carbo, teve um desempenho melhor à noite. Um outro grupo falou assim, olha, não teve um café da manhã rico em carbo, teve um desempenho pior à noite. A questão é, como isso não foi, esses estudos anteriores, esses dois, eles não foram pareados em termos de quantidade, de energia, de carbo, ficou a questão, como eu tinha dito para vocês. O que está dando de problema aí? É o fato de não ter consumido carbo ou foi a questão do horário? Então vamos compensar, né? Eu vou comer a mesma coisa, só que ou eu divido entre café e almoço, ou só faço almoço. E aí o resultado mostra que, apesar, daí o título do trabalho, né? Apesar do almoço ter fornecido todas as calorias do carboidrato que a outra tentativa, outro protocolo mostrou, que é o protocolo que incluía café da manhã, apesar disso, o desempenho foi inferior. E aí eles comentam, né? Então, realmente é a questão do horário, né? Da distribuição da alimentação, do horário que essa distribuição da alimentação foi feita,
e não o carboidrato em si. Mas é claro que isso tem uma representação fisiológica. Aí a questão é por que então, apesar do carboidrato todo ter sido fornecido, pode dar diferença? Então, uma das situações seria justamente, já que ele fala na introdução do trabalho, a importância do glicogênio muscular para a contração, do glicogênio hepático para a manutenção da glicemia, pode ser que nos dois protocolos houve uma diferença na estocagem, na forma que isso estava disponível. E aí, essa medida que eles fizeram 10 minutos antes das duas tentativas lá de 20 quilômetros, né, as tentativas por tempo, mostra que o grupo que só fez o almoço, ele tinha uma dependência maior de carbo em relação ao lipídio, comparado à situação onde esse mesmo grupo fez as duas refeições. Tá? E aqui, eles calcularam também a potência média, né? Então, a potência média aqui, então você vê que o grupo que não teve breakfast aqui está pior, tá? Então, isso aqui é ao longo de cada trecho e aqui é a média total. Então, aqui é do desempenho. E aí ele fala assim, a gente pode pensar, pô, mas 3%, né? Aí ele fala, olha, essas provas de 20 quilômetros por tempo para ciclistas altamente treinados é uma prova muito, muito reprodutível, né? Que o erro de tempo de uma para outra dá menos de 1,5%, uma coisa que dá bem baixo. Então ele fala que essa situação de 3% aí deu, é óbvio que deu uma significância estatística, mas eles comentam que isso também, muito provavelmente, tem um significado prático de resultado, né? Teria um resultado prático. Então, essa diferença, lógico, né? Eles tiveram diferença. Se fosse numa situação real, isso também teria dado um diferencial. Fora a situação de laboratório. É isso basicamente o que eles quiseram dizer, né? Porque essa prova é uma prova muito fiel para. E esses ciclistas, enquanto eles fazem essas provas aí, eles costumam ter tempos muito próximos, com um certo período. Né? E aqui ele mostra, por exemplo, que, olha que interessante, ó, frequência cardíaca não mudou nada, e que uma outra coisa interessante que ele mostra é que, apesar da menor potência, né, apesar da menor potência, a percepção subjetiva de esforço foi maior, a menor, vamos pensar assim, a pensar do menor trabalho, a percepção subjetiva do esforço foi maior no grupo que só fez o almoço. E isso coincidiu justamente com aquele trecho onde eles tinham uma potência menor, nos dois primeiros 2.500 metros, né? Que é o que aparece aqui, ó, quando você faz uma relação da potência pelo esforço, aqui, apesar de eles estarem fazendo uma produção de potência menor, a percepção do esforço estava maior. Quer dizer, então, fisiologicamente, essa manobra, e eles falam, né, a gente não testou os mecanismos e tal, mas fisiologicamente essa manobra teve impacto, né? Teve impacto tanto no trabalho final produzido em watts ali, quanto na percepção que o indivíduo estava tendo, tá? Então, gente, eles vão fazendo várias coisas, né? Eles falam que é importante testar, descobrir o mecanismo disso, né? Então ele fala, ó, nosso principal achado é que o café da manhã rico em carbo, realmente ele tem um impacto no desempenho e que esse impacto no desempenho não pode ser mantido se a pessoa fizer só o almoço, tá? Então isso é uma coisa que eles falam. Aí eles dizem, olha, o mecanismo que eu estou falando para vocês, ó, tem que ser verificado. Pode ser a questão do glicogênio. Eles falam, eles comentam assim, a gente não pode destacar, por exemplo, uma questão de efeito placebo. É como assim? Ele fala, ó, apesar dos 11 ciclistas, né, saberem que eles estavam comendo, o que tinha lá, né? Tinha uma situação estava comendo carbo dividido em duas vezes, numa situação estava comendo só num, ou seja, apesar de eles saberem que o perfil de macronutrientes era igual e o perfil de energia era igual, ele diz, olha, ainda não dá para descartar que quando eles estavam fazendo aquela situação do café da manhã, eles podem ter se predispostos, né, eles se dispuseram, vamos dizer assim, eles se prontificaram a tolerar uma percepção maior de esforço e a colocar um pace mais forte. Por quê? Porque eles, segundo o trabalho, eles poderiam ter esperado que, né, pela uma questão de aprendizado, que ter as refeições, mais refeições, teria um efeito fisiológico maior, ou seja, resultando no placebo. Apesar de eles terem consciência de que tudo que eles consumiram é igual nos dois trials, nas duas tentativas lá, né, nos dois momentos. Então, ele não mostra o estudo, mas eles terminam o estudo, né, com uma conclusão mostrando que
é importante verificar isso, porque na prática, isso reforça a ideia, a importância de uma refeição rica em carboidrato pela manhã. Então, talvez a forma que a gente distribui os nutrientes ao longo do dia, pode impactar o desempenho, principalmente quando esse desempenho é num período mais afastado do dia, né. É lógico que ao longo do dia eu estou, você vê ali, né, posso estar consumindo outras refeições, como no caso do grupo que comeu café da manhã, almoço, e tal, mas, depende do que eu faço, eu posso não conseguir ter um desempenho maior, por algum motivo que eles não conhecem, nessa refeição, desculpa, nesse desempenho mais no começo da noite, no final da tarde. Porque é justamente o que eles falam, né, que é curioso essa lacuna na literatura de como deve ser feita essa distribuição de nutrientes, porque muitas vezes as provas não são logo cedo, elas são nos períodos mais tarde, mais à noite, algumas competições ou treinamentos. Então daí a importância de, se verificar essa questão dos horários e basica especificamente aqui, eles verificaram essa coisa, né, da uma refeição rica em carbo pela manhã, né, se isso tem desempenho positivo no final da tarde. Então a refeição foi 8, 9 da manhã, e a prova foi das 17 às 19, entre 17 e 19. Teve efeito? Teve. E esse efeito não pôde ser reproduzido quando tudo que eles consumiram na manhã e no almoço foi consumido só no almoço. Tá ok? Então é um trabalho interessante aí para pensar, para quem está envolvido na prática, fazendo coisa aí. E aí, é claro que, como eles mesmos falam, é uma área aí para estar se investigando e a gente vai aprendendo cada vez mais. Tá ok, gente? Deixe seu like aí, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, chame seus amiguinhos, aperte o sininho e até um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.